A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que bênção de Deus. Nós estamos juntos aqui para a gente continuar o estudo do livro de Ezequiel. Hoje é o capítulo 28 de 26 versículos, né, irmãos? O capítulo 28, ele é muito conhecido no nosso meio cristão, né? Talvez você é meu amigo, minha amiga, que está vendo pela primeira vez, segunda. Você nunca ouviu falar, mas aqui nós vemos uma visão de Deus dada a Ezequiel. Isso falando, irmãos, do mundo terreno e do espiritual. Aí você fala assim, como assim? Você vai entender. É uma das passagens na Bíblia, isso dizendo Velho Testamento, que os profetas, pela inspiração de Deus, pelo Espírito Santo, falam do anticristo, de Lúcifer. Mas mesmo o nome dele que não está escrito aqui, fala de como ele era, das características dele, quando estava no céu com Deus. E nós vamos ver isso nesse capítulo hoje, né? Algo muito maravilhoso, muito tremendo, que, irmãos, que fala muito conosco, irmãos, a qual nos faz pensar, meditar sobre o mundo espiritual, que é algo vivo na nossa vida, irmãos, e ativo. Amém? O capítulo 28 fala assim, ó, a queda do rei de Tiro, né? Tiro já falamos nos capítulos anteriores, isso está escrito na palavra. Hoje, país, Líbano. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, dize aos príncipes de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, porquanto teu coração se elevou, né, altivo, soberbo, se elevou, se achou maior, mas para a gente entender, irmãos, fala assim, ó, porque o seu coração se elevou, e disseste, eu sou Deus, sobre o trono de Deus, me assento no meio dos mares, não passa de homem, e não és Deus, e te estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus. Oh, maravilha. Versículo 3, 2, até aqui o 2, irmãos. Nessa época do Velho Testamento, você vai lembrar disso, você indo lá para Gênesis, né? Quando os faraós ali no Egito, irmãos, se intitulavam como Deus, né? José passou por isso, Moisés passou por isso. De Moisés em diante isso acontecia. Irmãos, não era diferente aqui do rei de Tiro, irmãos. As conquistas, a riqueza, né? Que eles conquistavam isso terreno, algo terreno, irmãos. Eles se colocavam como se fossem Deus, irmãos. Irmãos. Aí, você vê quando Deus age daquela forma grandiosa lá no Egito, irmãos. Faz aqueles sinais extraordinários. Para cada praga ele falava de um Deus do Egito, ó, eu sou o Senhor, eu sou Deus. E Faraó, que também se intitulava, era chamado como Deus viu, irmãos, o Deus verdadeiro, né? E aqui em Tiro, em Líbano, né, acontecendo isso de novo. Versículo 3. Oh, aleluia. Versículo 3 fala assim, eis que tu és mais sábio do que Daniel, e não há segredo algum que possas esconder de ti. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste para ti riqueza, e adquiriste ouro, prata, nos teus tesouros. Versículo 5. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, elevaste o teu coração, por causa das tuas riquezas. 6. Porquanto assim diz o Senhor Jeová, porquanto consideras o teu coração como se for o coração de Deus. Versículo 7. Por isso eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis, dentre as nações, dos quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. 8, 9, 10, irmãos, para depois passar para outro assunto. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda, diante daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem e não Deus, na mão do que te traspassa. 10. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porquanto eu farei, diz o Senhor Jeová. Irmão, Deus mostrou para ele que ele não era Deus.
aqui fala do meio dos mares, né, irmãos? A morte dele, irmãos, foi trágica. Deus abatendo a altivez do soberbo. Irmãos, a Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes, mas o soberbo eles abate. Esse rei de Tiro, que se intitulava como Deus, foi abatido. Hoje, nos dias de hoje, é diferente, irmãos. Alguém que quer se intitular algo que não é, superior, tratar mal as pessoas e se pôr numa posição dessa, Deus abate, irmãos, porque só Ele é Deus, Ele é o único Senhor, aleluia. O versículo 11 em diante, irmãos, até o 26, nós vamos ver aqui, ó, lamentação sobre o rei de Tiro, né? Algo tremendo aqui para nossa vida aqui, ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz: assim diz o Senhor, tu eras o selo de medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estivesse no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa. Aqui, irmãos, quando fala de pedra, se for entrar no hebraico, se for dar uma pesquisada, irmãos, está falando da própria presença de Deus, irmãos. Nessa época, irmãos, e uma boa parte ali do Velho Testamento, irmãos, não tinha espelho, irmãos. As pedras, né, eles usavam como espelho. Aqui faz uma comparação quando Lúcifer, né, estava na própria presença, diante de Deus. Você vai ver nos outros versículos que vai falar disso aqui, ó. Fala assim, ó. Era tua cobertura sardônica, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Era em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Criado por quê, irmãos? Por Deus, pelo Senhor Todo-Poderoso. Versículo 14. Tu eras o querubim ungido para cobrir e ter estabelecido no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas, ele andava ali, irmãos, próximo da presença de Deus, irmãos. Ah, irmão, olha que revelação de Deus profunda que dá a Ezequiel e para trás para os nossos dias hoje, irmãos. Ó, versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele foi criado perfeito, irmãos, diferente de nós hoje, mas a soberba, a altivez, a sabedoria que Deus deu a ele, né? Aquela glória ali, criado ali, perfeito, irmãos, se elevou, irmãos, e houve iniquidade nele, lá no céu, irmão. Originou-se o pecado, não de Deus, mas desse anjo, que hoje é o nosso inimigo, nosso adversário. Olha que continua a passagem bíblica falando aqui, ó. Na multiplicação do teu comércio, encherão o teu interior da tua violência. E pecaste, por isso te lancei, profanando, monte de Deus, e se fiz perecer o querubim cobridor no meio das pedras afogueadas. Irmão, quando fala aqui comércio, você lembra de venda, do vendedor conversando, vendendo. Se a gente for entrar, irmãos, no hebraico, não tenho tempo aqui para a gente aprofundar isso. E a gente for no original, irmãos, o adversário nosso, irmãos, ele fez uma palavra assim, né, meio estranho de dizer, irmãos, mas ele fez, irmãos, uma dissensão. Alguns falam de politicagem. Lá, falando para os anjos, que eram criados perfeitos lá, que em Apocalipse fala que era uma terça parte, que Deus não poderia ficar no trono, mas sim ele. E aqueles anjos, irmão, acreditaram na sua mentira, enganaram lá no céu, irmão. E aqui o versículo que nós lemos, né? Deus, fala a palavra aqui, lançou ele, tirou ele, essa terça parte dos anjos, irmãos, por causa dessa rebelião. Olha que tremendo, irmãos. 17. Elevou-se o seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. 18. Pela tua multidão das tuas iniquidades, pela tua injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, te fiz sair do meio
de ti um fogo, que se consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, nos olhos de todos os que te veem. 19. Todos os que te conhecem entram entre os povos, estão espantados de ti, em grande espanto, tornaste nunca mais subsistirá. Aqui você vê que Ezequiel, pela sabedoria do Espírito Santo, fala do rei de Tiro e fala do anticristo. Fala, irmãos, desse anjo, que era um querubim ali. Não mais subsistirá, não tem perdão, irmãos. Por isso que o adversário da nossa alma, que ele está ouvindo que eu estou falando isso aqui agora, irmãos, longe, porque ao nosso redor está os anjos de Deus. Não há perdão para ele, irmão. Ele sabe que o céu lá é um lugar de maravilha. Ele sabe que o Deus Todo-Poderoso, quando nós clamamos, oramos, falamos, testificamos dele aqui, você aí também, é um Deus de amor, que perdoa. Irmão, por isso que ele odeia a criação de Deus, irmãos. Nós somos imagem e semelhança dele. Ele quer ver a nossa queda, ele quer nos levar, irmãos, nos enganar. Como ele fez com os anjos lá, irmãos, dizendo que a palavra de Deus não é verdade, a palavra de Deus é mentira. Para que as pessoas não creiam, irmãos, porque aonde ele está condenado, que não há perdão para ele, ele quer que a gente vá junto, irmãos. Isso é um inferno. A Bíblia fala que foi criado para ele e seus anjos, não para o homem e a mulher. Meu querido, você vê que o primeiro pecado foi lá. Altivez, orgulho, rebelião. Deus expulsa ele de lá, irmãos. Aleluia! Na cruz do Calvário, Jesus o venceu, o expôs, a derrota ali. Irmão, hoje em Cristo, nós temos o poder de Deus para vencê-lo nas suas investidas, nos seus ataques, mas em Cristo. Sem Jesus, meu amigo, meu irmão, você que se afastou do Evangelho, não pode. Mas esteja em Cristo, clame por Cristo agora, volte-se para Ele agora, que no poder de Deus você consegue, em nome de Jesus. O versículo 20 ao 26, irmãos, para a gente encerrar, tem um título que fala assim, ó, profecia contra Sidom. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Sidom, profetiza contra ela. 22, e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízo e nela me santificar. Porque enviarei contra ela peste e sangue nas tuas ruas, e transpassados cairão no meio dela, estando a espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. 24. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que a cause dor entre os que acham ao redor deles e que desprezam. E saberão que eu sou o Senhor Jeová. 25. Assim diz o Senhor Jeová. Quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos das nações, então habitarão na tua terra, que dei ao meu servo a Jacó. 26. Habitarão nela seguros, edificarão casas, plantarão vinhas, habitarão seguros quando eu executar juízo contra todos os que estão ao seu redor, e que desprezou e saberão que eu sou o Senhor. Então a gente vê que essas nações, irmãos, vieram contra Israel, prejudicaram, causaram mal. Irmãos, foram pedra de tropeço. Mas fala assim, mas pastor, Israel estava em desobediência. Mas Deus tem misericórdia, irmãos. É diferente do homem, de alguém. Ele perdoa quando há arrependimento. E ele executa o juízo dele contra aqueles que se veem contra nós. Porque a vontade de Deus, irmãos. Irmãos, Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Ele perdoa. Quando o homem reconhece, Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, fala, com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Quando o homem e a mulher, irmãos, é o Senhor que nos escolhe, ele fala, ele pede, ele reconhece, a Bíblia fala assim, ó, reconhece o Senhor nos teus caminhos, que ele endireitará as tuas veredas, a salvação de Deus, irmãos. É certeza isso, não é dúvida, é certeza, irmãos. Mas aqueles que se voltam contra Deus, contra o povo dele, irmãos, e não há arrependimento, o Senhor executa o juízo. E Sidom aqui, irmãos,
Como falamos aqui agora há pouco de Tiro, né? O Líbano ia passar pelo juízo de Deus. Amém, irmãos? Fica essa palavra aí de despertamento, de aconselhamento, de instrução para a nossa vida. Querido irmão, irmã, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Velho Testamento fala isso, aponta Cristo como Salvador. A vitória de Jesus na cruz do Calvário, sobre o diabo e seus anjos, sobre a morte. Por isso que ele te chama hoje. E a gente vem aqui no canal, humildemente, irmãos, quando a gente pede para você deixar aí o like, você deixar o joinha, compartilhar. Irmãos, o propósito de Deus, irmãos, que Ele fala conosco aqui, é que essa palavra que é dele chegue, irmãos, aos quatro cantos da terra, se Ele permitir, e almas se convertam ao Senhor, sejam salvas, isso para a glória de Deus. Amém, irmãos? Ezequiel 28 encerrado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Meus irmãos, nos ajude aí. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.